Bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo uma boa madrugada, dependendo do horário que você tirou um tempinho para ver essa nossa videoaula. Meus amores, professor Veríssimo Guedes de História, do Colégio Externato Santa Clara, e em parceria com o Sistema Farias Brito de Ensino, buscando sempre o melhor para vocês, nossos alunos e alunas, que nesse período de quarentena, de distanciamento, possa seguir com o seu aprendizado de qualidade. Pessoal da terceira série do ensino médio, meus amores, que estão aí preocupados, vai ter, não vai ter Enem? Vamos se preparar para o pior, né? E torcer pelo melhor. Vamos estar prontos para o que der e vier, ok? Potencial e capacidade de sobra vocês têm. E eu acredito muito em cada uma de vocês. Se fizerem suas partes, a vitória é garantida. Galerinha, vamos lá. Volume 3 de vocês, aquele material que eu mandei para vocês digital lá no grupo, certo? História 2, que é História Geral, História Antiga, que hoje vamos às aulas 11 até a 13, Civilização Romana, tá certo? O grande Império Romano, como surgiu, o seu desenvolvimento, da República ao Império, os legados deixados, né? O direito romano, que até hoje orienta o direito no Ocidente, o nosso idioma, o português, assim como o italiano, o francês, certo, meu amor? E o espanhol, ok? A arquitetura, os costumes, a política do pão e circo, que iludiu milhares, até hoje. Então vamos nessa. Roma, origem e monarquia. Antes da fundação de Roma, diversos povos habitavam a Península Itálica, como gregos, cartagineses, etruscos e povos italiotas, de maneira geral. Há duas versões sobre a origem de Roma, uma mítica, mitológica, e uma histórica. Vamos lá. Na mítica, ela teria sido fundada por Rômulo e Remo, gêmeos que foram amamentados por uma loba e depois criados por um casal de pastores. Detalhe, dentro da lenda, Rômulo e Remo são filhos da princesa Réia Silva com o deus da guerra. Olha aí. Então esse mito ele é criado depois da fundação de Roma, bem depois, para dar um suporte, para explicar aos povos conquistados como uma pequena aldeia da região do Lácio se torna um império tão grande, conquistando vários territórios. Ora, fundado pelos filhos do deus da guerra, e mamaram uma loba ainda por cima, rapaz, esses dois são bravos e não é brincadeira não. Então o mito é criado para explicar aquilo que não se entende, como Roma ficou tão grande. Já na histórica, possivelmente, a unificação de diversas vilas e povoados situados nas colinas próximas ao Monte Palatino, onde viveram pastores no século VIII a.C., né? Eles acreditam que a invasão dos etruscos no século VIII fez com que essas aldeias se reunissem e se fortificassem. E por volta de 753, os etruscos conseguiram vencer as barreiras, conquistar essas aldeias e unificá-las em uma só, formando assim Roma, e dando início à sua história em 753 a.C., organizada como uma monarquia, como a gente vai ver agora, tá certo, meus amigos? A primeira forma de governo de Roma foi a monarquia, de 753 a 509 a.C. A organização política estava centrada em duas assembleias, os comícios curiais e o Senado, a cura e o Senado. Senado que vem da palavra senex, Conselho de Anciões, certo, meus amores? A sociedade romana estava dividida em classes distintas, os patrícios e os plebeus. Os patrícios eram grandes proprietários rurais, agrupados em famílias com ancestrais comuns. Era a elite, donos das terras, quem governava, quem fazia parte da Assembleia Curial e do Senado, quem governava Roma. É dentro dos patrícios que era escolhido o rei, por exemplo, tá, meus amores? Donos das terras, donos de tudo. Quem liderava o exército romano, tudo. Já os plebeus, camadas sociais distintas e imigrantes de outros locais da Itália, os mais pobres, quem trabalhava, pagava impostos, lutava, tá certo? E a desigualdade era enorme. Os plebeus não tinham direitos, muitos eram escravizados quando não conseguiam pagar suas contas. Não podiam fazer parte das assembleias que governavam e nem podiam se casar com patrícios. E aí vem uma das lutas de classes mais famosas da história, e uma das mais antigas também. Certo, meus amores? A República. 509 a.C., o último rei etrusco foi expulso de Roma por um grupo de aristocratas, dando início à República. Era o rei Tarquínio II, conhecido como o Soberbo. Ele foi expulso
e nós temos a mudança de monarquia para a república, certo, galerinha? Os cidadãos participavam da política principalmente por meio de assembleias, a comita, certo? Comitia, a Assembleia dos Centuriais e a Assembleia por Tribos e Concílio da Plebe. Esse Concílio da Plebe é um avanço que os plebeus vão ter depois de lutar muito por seus direitos, demora-se muito, e as lutas se intensificam durante a República. Como é que os plebeus lutavam? Abandonando a cidade, se recusando a pagar impostos, se recusando a lutar nas guerras. Muitos morreram para alcançar esses direitos, de ter o tribuno da plebe, um representante dos plebeus, que não fazia as leis, mas tinha o direito de vetar elas, se não fosse do agrado da plebe. Lutaram pelo fim da escravidão por dívidas, pelo direito de se casar com patrícios, e também por uma reforma agrária. E aí nós tivemos os irmãos Caio Graco e Tibério Graco, que perderam a vida lutando pela reforma agrária, né? Lutando pelo fim das desigualdades. Porém, esses direitos que eles foram alcançando era só para os plebeus que tinham enriquecido com a expansão de Roma. Os plebeus mais pobres continuavam excluídos, tá certo? Os plebeus reivindicaram a maior participação política, direitos civis e acesso às terras conquistadas. Após conflitos com os patrícios, conquistaram muito de suas reivindicações e parte deles formou uma nova aristocracia com os patrícios, a nobilitas, né? Mas só os mais ricos, como eu disse a vocês, tá certo, meus amigos? A estrutura, a organização e a experiência tática do exército romano possibilitaram a expansão militar, com a fundação de colônias. A rivalidade entre romanos e cartagineses levou às chamadas guerras púnicas entre a cidade-estado de Cartago, fundada pelos fenícios, e Roma, disputando o controle, a hegemonia do mar Mediterrâneo. Certo, galerinha? Lembrando que durante a monarquia, Roma praticamente não se expandiu, não cresceu, não conquistou territórios. Foi durante a República e principalmente nas guerras púnicas que Roma foi se expandindo, conquistando seus vizinhos na Europa e o norte da África. Ali começa a expansão romana. Mais terras, mais dinheiro, mais riqueza e escravizados. Os povos conquistados, muitas vezes escravizados como frutos de guerra. Antes disso, a escravidão era por meio de dívida. O plebeu não pagou a conta, escravo ele vira. E aí, a República, né, ela vai durar de 509 a.C. até 27 depois de Cristo. República, 27 a.C. Perdão, meus amigos. Antes de Cristo, hein? De 509 a.C. a 27 a.C. Durante a República cresce, se desenvolve, certo? Aumenta o território, aumenta as fronteiras, conquista novos povos. Vai desenvolver um comércio muito forte, não só na Europa, norte da África, e também já na Ásia e no Oriente. Então, durante a República que tem esse crescimento, o primeiro boom do crescimento de Roma, que era uma pequena aldeia, vai se tornando aos poucos um grande império. Certo, meus amigos? Com crise e fim da República. Vários fatores levaram à desestruturação da República Romana e, consequentemente, ao seu colapso, né, à sua queda. Um aumento nas desigualdades sociais. Os latifundiários, grandes proprietários de terra, passaram a se apropriar ilegalmente das terras do Estado, tornando-se ainda mais ricos. Os plebeus enriquecidos e influentes também compunham a classe dos latifundiários. Lembra? Plebeu que enriqueceu. Cavaleiros, com a expansão romana sobre o mar Mediterrâneo, membros da ordem equestre ampliaram suas atividades comerciais e financeiras. E a plebe, crescente em empobrecimento, vai ter um crescimento de empobrecimento enorme, certo, meus amigos? Expropriados de suas terras pelos latifundiários. Aqueles plebeus mais pobres que não tinham como se defender, como contratar a força armada, acabavam tendo suas terras engolidas pelos latifundiários. E daí um empobrecimento muito grande, com o aumento das desigualdades sociais, certo? Com o assassinato dos irmãos Graco, que o Caio Graco e Tibério Graco, defensores da reforma agrária e do direito dos pobres, a sociedade romana dividiu-se entre populares e oligárquicas, né? As duas facções entraram em confronto aberto, provocando uma verdadeira guerra civil. No contexto da guerra civil, eclodiu uma rebelião escrava, com participação de camponeses livres, a revolta de Espartaco, que é muito famosa pelo filme Espartaco, né? O escravo que lidera a luta, um escravo gladiador que lidera a luta de escravizados e camponeses pobres, que para Roma, né? E aí, ditadura e império. Em meio à crise, nós vamos ver o surgimento dos triunviratos, governo de 3 varões, querendo resolver os problemas.
Porque dentro da Constituição Romana, né, quando teve a lei das 12 tábuas, o direito romano, que tanto influencia o direito até os dias de hoje, certo, meus amores? Lá tem uma Constituição que no período de guerra ou de crise, mesmo sendo república, podia-se escolher um líder que receberia o nome de ditador. Esse governaria por 6 meses, tomando todas as decisões necessárias para que se passasse logo pela crise, sem perder tempo com debates e assembleias e reuniões, certo? E nesse momento, gente, o exército romano se torna um exemplo, uma verdadeira máquina de guerra, com a formação de tartaruga e várias outras características que eu vou trabalhar com vocês pela aula do Zoom, que fazem do exército romano um fenômeno, certo? E seus líderes vão agora ser vistos como heróis e tem muito apoio popular, que vai gerar o que aí? Insubordinação para com a República, que já estava em crise devido aos fatores que a gente viu. Com o fortalecimento do exército, alguns generais tomaram o poder e instalaram a ditadura, dando início a uma série de acontecimentos que levaram Roma a tornar-se um império. A instalação da ditadura, o primeiro triunvirato, Júlio César, Pompeu e Crasso. Com a morte de Crasso em uma batalha do Oriente, vai ter uma guerra entre os apoiadores de Júlio César e Pompeu. Júlio César derrota Pompeu e vai ter um governo de César como ditador e cônsul. Ele vai ser ditador vitalício e depois vai se autoproclamar cônsul romano. Só que César vai ser assassinado nas escadarias do Senado. Cerca de 60 senadores convidam ele para uma assembleia. Ele não poderia entrar armado no Senado e esses senadores apunhalam ele. Inclusive até seu filho Brutus. É daí que vem aquela famosa frase que ele diz assim, até tu, Brutus. Alguns dizem que ele disse como os 3 palavrões com Brutus, mas traduzindo a história, né, para que todo mundo possa ler, é assim. A partir da morte de Júlio César, vai ter uma guerra civil. Ele tinha muitos apoiadores, ele era muito querido. E vai se formar um segundo triunvirato com descendentes do Júlio César, com Otávio, Marco Antônio e Lepidus, certo? Otávio derrota Marco Antônio e Lepidus, e Otávio vai se tornar o primeiro imperador. Lembrando que Júlio César, nesse momento aqui, antes de sua morte, vivia um romance com Cleópatra, rainha do Egito, que via em Júlio César uma possibilidade, certo, meus amores? Por exemplo, do Egito não ser uma colônia tal como as outras do Império Romano, tem uma certa regalia. Com a morte de Júlio César, ela vai ficar com quem? Com Marco Antônio, certo, meus amores? E aí, o Marco Antônio que era filho adotivo do Júlio César, segundo alguns historiadores. E depois o Otávio vai derrotar o Lepidus e o Marco Antônio e Cleópatra se matam para evitar a humilhação em Roma, e Otávio vai se tornar o primeiro imperador, em 27 a.C., acabando assim com o período da República, dando início ao Império. E é durante o Império que Roma vai se expandir ainda mais, vai conquistar mais territórios, certo? Vai conquistar inclusive até a Inglaterra. No período imperial, as instituições republicanas foram modificadas e as decisões dos imperadores passaram a depender da aprovação do Senado e o exército transformou-se numa força política, né? Aquele general que tinha o melhor exército, a melhor legião romana, que tinha mais vitórias, acabava se tornando um líder político, certo? No governo de Otávio Augusto, título recebido ao se tornar imperador, ocorreu um grande desenvolvimento cultural, consolidação da cultura greco-latina e o início do período conhecido como Paz Romana, a Pax Romana, que vai de 27 a.C. até 193 depois de Cristo. É um período de aproximadamente 200 anos de paz ou pouco mais. Falou ali em cultura greco-latina. Meus amores, Roma assimilou a cultura e o costume e o conhecimento de vários povos, mas nenhum o influenciou tanto como o grego, na arquitetura, nas artes, em tudo, no modo da política, da organização política, em tudo, e principalmente na religião. Os romanos, parece até aqueles trabalhos que a gente passa, né, os seus professores, e aí o colega que não teve tempo, porque tem uma vida muito ocupada, ele pede assim, fulano, mande seu trabalho para mim. Aí você vai e manda. Diz, mas não faça igual. Pronto, os romanos fizeram a mesma coisa. Pegaram a religião grega, botaram aqui, e botaram a deles aqui. Foram só mudando o nome de alguns deuses. Zeus passou a ser Júpiter, e assim por diante. Mas era uma religião politeísta, que acreditava nos deuses superpoderosos, que interferiam no cotidiano, e assim por diante. Em um certo momento, os imperadores vão ser vistos como deuses também. Certo? Como era viver em Roma, meus amores? A sociedade estava dividida entre cidadãos e não cidadãos. O espaço romano estava dividido entre
cidades, habitat do homem civilizado, local de comércio, do exercício da política e das grandes construções. Representava o poder e o modo de vida romano. Na zona rural, local de moradia da maior parte da população, área de prática de agricultura, que era a principal atividade econômica. Em Roma, havia uma sociedade patriarcal e famílias extensas, compostas de tudo que estava sob o controle do pai, pessoas, animais e bem. Era o pater família, o pai de família, o chefe de família. Esse cara decidia até sobre a vida e a morte da mulher e dos filhos. Dizem que em Roma a mulher só podia sair acompanhada, com dinheiro suficiente para as compras e no máximo para um lanche rápido, para não ter perigo de fugir. Certo, meus amigos? E aqui nós temos a ordem social, os senadores, né, que provinham das famílias mais ricas, abaixo deles os cavaleiros, que eram ricos proprietários e comerciantes, podiam ser governadores da província e comandantes de legião. Mas só o Senado, só quem chegava ao Senado eram os mais ricos, as famílias mais ricas mesmo. E os plebeus, né, todos os cidadãos nascidos livres, exceto os senadores e cavaleiros, eram plebeus. Latinos, cidadãos nascidos livres fora de Roma, mas na Península Itálica. Né? Os estrangeiros, habitantes das regiões do Império fora da Itália. Os libertos, ex-escravos, geralmente dependentes, desprezados pelos senhores e, no final de tudo, os escravos, que era aquela população que foi escravizada fruto de guerra e também por não pagar dívidas. E aí, gente, durante o Império, Roma vai crescer bastante, vai crescer muito. É durante o Império que surge a figura de Jesus Cristo, lá na Palestina, que era dominada pelos romanos. Jesus Cristo é morto, crucificado, essa parte da história você já sabe, né? E aí, por vários séculos, Roma vai perseguir os cristãos, matando eles das piores formas. Até que, por volta de 306 d.C., Constantino se converte ao cristianismo, é batizado e dá liberdade de culto aos cristãos. E depois, anos depois, Teodósio transforma o cristianismo na religião oficial, fazendo surgir assim o catolicismo. Olha aí, a gente vai ver já um pouquinho melhor. Durante o Império Romano também, gente, foi que ficou muito forte a política do pão e circo. Os espetáculos para entreter a população, ludibriar a população, para tirar o foco dos problemas sociais, da fome, da miséria, da desigualdade. E aí, para isso, eles tinham o Coliseu, o circo máximo. O Coliseu cabendo até 100 mil pessoas, o circo máximo até 250 mil. Luta de gladiadores, corrida de bigas, até batalha naval. E durante os espetáculos eles distribuíam comida e bebida. Por isso o nome pão e circo. O circo, o espetáculo, e o pão, a comida. E alguns políticos, infelizmente, usaram isso no decorrer da história. Uma Copa do Mundo, uns Jogos Olímpicos, servem para tirar o foco da população dos problemas. A gente viveu duas, né, ultimamente. A partir do século III, o Império Romano atravessou uma grave crise. Terceiro século depois de Cristo. Causas. Olha as causas da crise do Império. Soldados saqueavam as cidades, enquanto seus comandantes tramavam usurpar o trono. Enquanto o comandante era querendo tomar o poder, os soldados eram saqueando, roubando tudo. Invasões das tribos germânicas. Quem eram os povos germânicos? Vândalos, visigodos, ostrogodos, anglo-saxões, vários, certo? Ataques do Império Persa. Imperadores aumentaram os impostos e confiscaram produtos e bens dos cidadãos livres e dos pobres agricultores. Diminuição do fornecimento de pessoas escravizadas para trabalhar na agricultura. Gente, eles tinham conquistado muito já. O território era muito grande. Praticamente não tinha terra nova para conquistar e saquear, nem escravizar, estava faltando. Além disso, crise agrícola, insubordinação do exército, falta de alimento, uma fronteira enorme para vigiar, que precisava de quê? Muitos soldados e muita grana. As consequências: motins militares, ou seja, os militares se revoltando contra a liderança do imperador, guerras civis, cidades destruídas, rotas comerciais interrompidas, inflação crescente e alta de preços, queda na produção agrícola, fome e doenças. E aí vem a crise. Ao assumir como imperador em 284, Diocleciano instituiu a tetrarquia, o governo dos quatro. Ele dividiu o Império Romano em 4 territórios, para ver se facilitava a administração. Certo? Administrada pelos tetrarcas, governadores. Por meio da reforma, restaurou-se a unidade territorial do Império. Expulsaram-se os bárbaros, bárbaro é todo aquele que não era romano, e estabeleceu-se um tratado de paz com os persas.
Após a saída de Diocleciano, as disputas dos tetrarcas pela sucessão levaram a uma guerra civil. Gente, se já não basta todos os problemas e ainda estão em conflito para ver quem vai governar. E aí, em meio a tudo isso, o cristianismo, né? Os cristãos são seguidores de Jesus de Nazaré, que nasceu no século I na Judéia e pregava a existência de um Deus único, né? A igualdade entre os homens e o paraíso celeste para os seus seguidores. Os cristãos e seus líderes aceitavam a conversão de todos e ofereciam proteção social sem distinção, com um estado paralelo ao de Roma. Entre os séculos I e III, o cristianismo era a religião de uma minoria e os cristãos eram perseguidos. A partir do século IV, ocorreu seu fortalecimento e aumento no número de seguidores devido à ação do governo romano. Aqui eles estão dizendo que aumentou o número de cristãos depois da atitude romana. Porém, alguns historiadores, como esse que eu vos falo, acreditam que foi o oposto. Roma reagiu assim porque estava crescendo muito e com medo de perder o controle. O imperador Constantino, por meio do Edito de Milão, estabeleceu a liberdade do culto, favorecendo os cristãos. Governou com auxílio de seus funcionários e de padres e bispos da igreja. Já o imperador Teodósio, vai tornar o cristianismo a religião oficial de Roma. E aí a política de erradicação do politeísmo e a conversão forçada do cristianismo. A igreja católica já começa a surgir, ganhar forma, E aqui nós vamos ter a fragmentação do império, a divisão dele em dois. Após a morte do imperador Teodósio, em 395, o Império Romano foi dividido em dois. Império Romano do Ocidente, com capital em Milão, e a partir de 402 em Ravenna, contra as invasões, certo? E Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Constantinopla, a cidade construída em homenagem a Constantino. E aí, nós vamos ter, no do Ocidente, invasões bárbaras, devastação das províncias e declínio. Em 476, a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente. Por outro lado, no Oriente, nós tivemos a expansão e fortalecimento de Justiniano I, entre 527 e 565, e as invasões lombardas nos povos germânicos e de tribos árabes a partir de 568, um declínio. Depois ele vai se reorganizar e ressurgir como o Império Bizantino. Certo, meus amores? E vai continuar até 1453, quando são invadidos pelos turcos otomanos. Com a fragmentação do Império Romano, ocorreram epidemias, imigração em massa, abandono das cidades e declínio da atividade comercial. Na Europa Ocidental, houve a união de elementos culturais germânica e romana, a mistura entre os povos germânicos e romanos, seus elementos culturais, certo? Ok. Alguns chefes bárbaros converteram-se ao cristianismo e ocorreu um casamento entre romanos e germânicos. Aos poucos ia surgindo a Europa feudal, que a gente vai ver na próxima aula, certo? Galerinha, espero que tenham entendido, foi uma grande revisão, um assunto que vocês viram no finalzinho do 6º ano, tá certo? Roma, que vocês revisaram também na primeira série do ensino médio. E a gente está revendo aqui, ok, meus amores? Qualquer dúvida me avisem, mandem uma mensagem, tá certo? E a gente vai ter aula do Zoom para tirar todas as dúvidas. Espero que estejam bem, que estejam se cuidando de quem ama. Fiquem bem, fiquem em casa. Beijo no coração de cada um e cada uma de vocês e até a próxima. Tchau, meus amores!